Só que uma coisa que é curiosa a gente pensar é que os pioneiros não eram, até onde a gente sabe, pelo menos, os pioneiros não eram chamados assim. Não existia esse termo no vocabulário. Pensando lá em 1850, quando começou essa história, e até o começo do século XX, né, 1900 e pouquinho, o pessoal não falava pioneiros. O pessoal não usava os termos pioneiros. Vários autores dos anos 1960 falavam que sim, os pioneiros eram chamados de pioneiros nessa época, que era um termo muito pejorativo, não sei o quê, mas ninguém, absolutamente ninguém falou por quê e apresentou alguma evidência e falou de onde tirou isso. Você tem vários autores falando isso. E sabe uma coisa interessante? Até hoje, você vê teses, dissertações, artigos afirmando a mesma coisa. Os pioneiros eram conhecidos, ou pioneiro foi um termo que surgiu lá no século XIX para categorizar um tipo de pioneiro, não sei o quê. Mas, de novo, ninguém dá evidência nenhuma, ninguém fala o porquê, e, enfim, é tipo um senso comum que se criou aí. E é engraçado como até no ambiente acadêmico a gente não está isento disso. O próprio Robervaldo, desse livro aqui que eu falei, ele fala que o registro mais antigo do termo que ele achou, e ele faz uma pesquisa enorme, gente, enorme, fantástico, fantástico. Eu recomendo esse livro aqui de olho fechado. Foi de 1926, vou até ler aqui para vocês. Tinha um jornal no Rio de Janeiro chamado Correio da Manhã. E em 1926 aconteceu o primeiro registro mais antigo desse termo. Porque naquela época era muito comum os compositores meio que se alfinetarem. Em 1926, o senhor José Barbosa da Silva, ele publicou uma música dando uma alfinetadinha, até uma polêmica na época, falando mal do Cícero de Almeida, que era o pseudônimo do Baiano. Ele estava falando, não seja isso intrometido, aonde não é chamado, tristonho, cabra esquecido, poeta desnaturado. Enfim, uma alfinetadinha, um tweet ali, né, da época. O que aconteceu? O Baiano não deixou por menos, como era de se esperar, era muito comum isso, foi lá, compôs outra música para alfinetar de volta o senhor. Ele fez uma outra música chamada Senhor Ilustrou, estava falando, seu Zé Barbosa, que era o senhor, trovador e pianeiro. Aqui é a primeira vez que aparece pianeiro em jornal, em revista, em qualquer coisa que a gente tem registrado. Também poeta grosseiro, conhecido no lugar. Ele diz que é poeta e rei do samba. Esse cara de caçamba, canela de sabiá. Tenha cuidado, senhor. Um homem veio com giz de criança, pianeiro de lambança, que é metido a trovador. Aqui, claramente, o baiano meio que está dando um chega pra lá no senhor, meio que já criticando e depreciando ele, chamando de pioneiro. Olha que curioso. Não existia esse termo na época. Na pesquisa do Robervaldo, ele fala que você não encontra em lugar nenhum a palavra pioneiro. Os anúncios de jornal eram tudo pianista, não tinha lugar nenhum esse termo. Só esse aqui no jornal Correio da Manhã. E mesmo assim, com essa cara depreciativa. Mas enfim, foi um caso isolado e esse termo só voltou a aparecer depois, em 1939, com uma palestra do Brasil e Tiberê. Aí apareceu com força. Um ano depois, Mário de Andrade já estava falando dos pioneiros, já criticando também, enfim. E aí voltou à tona esse termo.